Olá, gostaria de me apresentar. Meu nome é Débora Pereira Chaves, eu sou advogada trabalhista, sou mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas, especialista em advocacia trabalhista. Também leciono no ensino superior, nos cursos de graduação em Direito e também pós-graduação, Direito, Administração e Ciências Contábeis. E fui convidada para falar um pouquinho a respeito de um ponto da reforma trabalhista bastante polêmico, né? Que é o título 2, que foi acrescido, 2A, perdão, que foi acrescido à CLT pela Lei 13.467 de 2017, né? Que traz um título para falar sobre o dano extrapatrimonial. Em especial, o artigo 223G, né? Ele é bastante polêmico por tarifar previamente os valores a título de indenização por dano extrapatrimonial. Bem, antes da gente começar a falar especificamente desses dispositivos, a gente tem que lembrar que a nossa Constituição, né, ela traz, lá no artigo 5º, incisos 5 e 10, a garantia de indenização pelo dano moral ou patrimonial, né, decorrente de lesão aos direitos humanos, aos direitos de personalidade. E, igualmente, o nosso Código Civil de 2002, aplicado aqui ao processo trabalhista por autorização do artigo 8º e do 769, como fonte subsidiária, né, toda vez que houver uma lacuna normativa. Bem, muito aplicado aqui na seara trabalhista são os dispositivos do Código Civil, o artigo 186, que prevê aí o conceito de ato ilícito, o 187, que traz também para a gente o conceito de abuso de direito, e o artigo 927, em especial o parágrafo único, que prevê a responsabilidade objetiva quando a atividade do agente ofensor, pela sua própria natureza, for de risco, né, que causar risco para os direitos de outrem. Bem, quais são os danos aí no nosso ordenamento, normalmente pleiteados em sede judicial? A gente tem o direito, o dano, né, em razão de uma lesão ao patrimônio econômico do sujeito, e nós temos dentro aí os danos emergentes, lucros cessantes, né? É possível verificar o valor econômico daquele patrimônio que foi lesado. Já o dano moral, a violação é a esfera subjetiva do indivíduo. Quando a gente fala de dano moral, a gente tem que lembrar que os direitos de personalidade foram violados. E aí a gente tem a vida, a honra, a liberdade, a vida privada. São direitos que compõem aí o rol de garantias da personalidade. Igualmente, o dano estético, né, por reconhecimento de jurisprudência do STJ, e aí o dano estético, a lesão, a harmonia, né, o comprometimento da harmonia da parte física do ser humano, né, em relação ao padrão normal da sociedade. Então, imagine, o normal é o quê? É termos 10 dedos. Né? E se eu sofro uma amputação, imagine por um acidente de trabalho, eu perco o meu dedo, o padrão não é ter 9 dedos, o padrão é que se tenha 10 dedos. Então, além do dano moral decorrente desse acidente do trabalho, é possível também requerer indenização pelo dano estético, porque a minha integridade física, o comprometimento da minha integridade física, tirou a harmonia do meu corpo em relação ao corpo das outras pessoas, né, que compõem a sociedade. Outro dano que veio, né, da herança civilista, mas tem sido aplicado bastante aqui na Justiça do Trabalho, é o dano decorrente da perda de uma chance, né? Que, na verdade, não se indeniza, não se repara o resultado perdido, mas a chance real e séria que foi perdida de se alcançar uma situação mais benéfica ou de evitar um prejuízo, né? E aí os requisitos para se caracterizar uma chance perdida é o critério da realidade e da seriedade. Não basta eu participar de um processo seletivo e não ser chamado e requerer a perda de uma chance de sair do desemprego e ingressar numa empresa. Não.
Obviamente não. Porém, se eu participo de um processo seletivo, se eu me destaco nesse processo seletivo, eu sou chamada para fazer os exames admissionais, entrego os meus documentos e a minha carteira de trabalho é requerida pela empresa para fins de assinatura e, de repente, por algum motivo, a empresa não assina, obviamente, eu posso requerer a indenização, pleitear judicialmente a indenização pela perda de uma chance, porque havia chance real e séria de eu conseguir um emprego, né, considerando aí que, inicialmente, eu estava desempregada. Tá? Também é uma possibilidade de dano. E, dentre as possibilidades de dano moral, 3 assédios são bastante recorrentes aqui na Justiça do Trabalho. A gente tem o assédio moral, o assédio sexual e também o assédio organizacional. Bem, quando a gente fala de assédio moral, a gente tem que pensar numa perseguição insistente, constante, reiterada, né, de alguém, normalmente do empregador, né, ou de um de seus prepostos, com o objetivo de humilhar, com o objetivo de constranger e isolar um indivíduo ali dentro da empresa, para fins de forçar o seu pedido de demissão. E aí a gente tem a classificação do assédio moral em assédio vertical descendente, a gente tem de cima para baixo, em que o empregador ou seus prepostos comete o assédio moral contra um empregado. Temos também o vertical ascendente, que é o contrário, né? O empregado comete o assédio moral contra um superior hierárquico, normalmente seu empregador ou algum de seus prepostos. E também temos o assédio moral horizontal, né? Que é praticado entre colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico. O assédio sexual é aquele cometido por um superior hierárquico, né, necessariamente, para fins de tipificação penal, utilizando-se da função ou do cargo para obter favores sexuais da vítima. E o assédio sexual, quando descendente, vertical descendente, praticado do chefe para o empregado, ele configura o tipo penal do artigo 216-A. Então, muito embora o assédio sexual também seja possível, vertical ascendente, do empregado para o seu superior hierárquico, e entre empregados, entre colegas de mesmo nível hierárquico, essas duas possibilidades podem ensejar uma indenização por danos morais em razão desse assédio sexual, no entanto, não configuram crime. O crime vem mesmo em relação ao assédio sexual vertical descendente, ok? E o assédio organizacional é quando a política de gestão da empresa é abusiva. E aí extrapola os limites da subordinação, abusa do seu direito de dirigir a relação de trabalho e pode ser exemplificada com imagine rankings, as empresas que adotam políticas de publicação dos rankings de melhores e piores do mês, aplicam prendas depreciativas para as equipes que não batem as metas, que normalmente são elevadíssimas. Quando a empresa tem a política de cobrar insistentemente que os trabalhadores batam suas metas. Inclusive, essa cobrança se dá fora do trabalho e fora do horário de trabalho, por meio de envio de mensagem de WhatsApp, por meio de envio de e-mails, ligações, extrapolando a jornada de trabalho, invadindo o momento de descanso desse trabalhador para fazer cobrança, tá? Para bater meta. Então, nesses 3 tipos de assédio, há a violação aos direitos de personalidade do trabalhador. E a gente tem que entender os direitos de personalidade como poderes que nós temos, pessoas, seres humanos, sobre nós mesmos. Tá? São direitos que têm por objetivo resguardar o nosso corpo, a nossa mente e também o nosso espírito, quando o legislador faz previsão de proteger a integridade moral. A gente tem a proteção à vida e à integridade física, e nisso a gente consegue perceber a tutela ao corpo,
né? E aí a gente tem a proteção do corpo vivo, do cadáver e da própria voz. Nós temos também a proteção à mente, né? A partir do momento que a integridade psíquica e as criações intelectuais também são resguardadas, previstas em legislação. E, igualmente, a integridade moral. E a gente tem a honra, a imagem e a própria identidade, né, pessoal e sexual. Bem, então, a proteção aos direitos de personalidade ela pode ser tanto preventiva quanto repressiva. São direitos afetos ao âmago do ser humano, né, e, quando violados, atingem o centro do nosso ser, né? E outro dano que eu quis deixar para comentar agora é o dano existencial. O dano existencial ele veio de construção doutrinária e jurisprudencial, e agora, com a reforma trabalhista, ele vem previsto no título 2A como uma espécie de dano extrapatrimonial. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver mais a respeito disso. O que é esse dano existencial? É uma espécie de dano imaterial, né? Ou seja, que não é possível auferir economicamente, não há aí um valor atribuível economicamente a esse tipo de dano existencial, que acarreta à vítima, seja total ou parcialmente, a impossibilidade de executar, de dar prosseguimento ou ainda de reconstruir o seu projeto de vida. Isso até é um apontamento do professor Lindenberg Frota. E aí, o projeto de vida e a vida de relações dessa pessoa, do sujeito, são violados em razão de um ato, de uma conduta ilícita do agente ofensor. Então, imagine, aqui na seara trabalhista, o trabalhador labora, faz jornada extraordinária, além de 10 horas, habitualmente. Ele não tira férias, durante todo o contrato de trabalho ele não tirou férias. E aí a gente tem condutas reiteradas que configuram um dano existencial, mas nós também podemos citar um dano existencial isolado, que também há de ser reparado. Imagine que o trabalhador casado, tem filhos, e sonha em ver a formatura do seu filho, formatura de grau superior do seu filho, e no dia da solenidade de formatura, o seu empregador, por uma tarefa que não era urgente, impediu que esse trabalhador fosse a solenidade de formatura do seu filho, que era um sonho dessa família, era um momento que ele queria muito participar, e, mesmo não sendo urgente, o empregador não permitiu que o seu empregado fosse à solenidade para fazer tarefas corriqueiras, imagine lá do escritório. Esse trabalhador ele há de ser reparado por essa perda, porque foi um dano que frustrou, diferentemente do dano moral, que viola direitos de personalidade, que atingem o âmago do indivíduo, a subjetividade e causa dor, angústia, sofrimento e humilhação. No dano existencial é diferente. Há uma frustração a um projeto de vida. Há uma lesão às relações familiares, afetivas, sociais e políticas dessa pessoa. E daí a gente vê que dano moral e dano existencial não são sinônimos, são institutos distintos que reparam lesões distintas. Ok? Então, quais seriam os elementos do dano existencial? Além do ato ilícito, né, cometido aí, praticado pelo ofensor, aqui imagine na Justiça do Trabalho, pelo empregador, o dano ao projeto de vida ou à vida de relações do sujeito ofendido, a necessidade do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano e a prova concreta do dano, né, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Por que essa prova concreta do dano? Porque o simples fato de um empregado fazer habitualmente horas extras não pode nos levar à conclusão automática e imediata de que houve um dano existencial à sua vida de relações, porque ele não conseguia participar
ter uma vida social, uma família, uma vida afetiva de qualidade, porque ele fazia horas extras habitualmente. Não. Aqui, quando a gente fala de dano existencial, é necessário prova concreta de que aquele ato ilícito causou um dano ao projeto de vida ou à vida de relações desse trabalhador, tá? E aí a gente consegue perceber que o dano existencial, ele compromete a liberdade de escolha, tá? E frustra esse projeto de vida da pessoa. Imagine, esse projeto de vida pode ser fazer um curso superior, pode ser ter filhos, pode ser se casar, né? Enfim. E aí, imagine a questão do estudo, né? Algumas empresas, isso foi até um julgado do TRT da Terceira Região, que eu cheguei a ler, a empresa impedia que os trabalhadores de um determinado setor fizessem curso superior durante a contratação. Ou ele era contratado, ou o trabalhador era contratado já formado, ou ele só poderia estudar depois que ele fosse dispensado. Durante o período que ele permanecesse na empresa, ele não poderia fazer curso superior. Justamente para não prejudicar, do ponto de vista de jornada, de atividade, de comprometimento profissional, as suas atividades dentro da empresa. Tá? Então, aí, há um dano existencial ao projeto de vida do trabalhador que quer estudar e que quer fazer um curso superior e aprimorar aí a sua educação, enfim. Então, essas situações, né, ao longo que foram mencionadas aqui, configuram possibilidades de dano extrapatrimonial. E aí a gente tem que lembrar também que, por exemplo, imagine que o trabalhador já está há 5 anos na empresa e apenas 1 ano ele não gozou do seu período de férias. Ele recebeu, mas ele não usufruiu o seu direito às férias. Houve dano existencial? Obviamente não, né? Porque um período de férias suprimido não significa um dano ao projeto de vida desse trabalhador. Ok? Então, o juiz ele tem que verificar ali, caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação, se houve ou não esse dano à existência do ser humano que pleiteia uma indenização. Tá bom? E aí, gente, vem a reforma trabalhista e introduz a CLT os artigos 223A a 223G. Tá? É o título 2A sobre dano extrapatrimonial. E no 223, eu queria que colocasse, por favor, deixa eu mudar aqui, gente, para colocar o artigo para vocês me acompanharem. Ali, ó, o artigo 223A, ele diz o seguinte: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Por que eu grifei o apenas, né? Está em vermelhinho. Porque o objetivo foi excluir a utilização das normas do Código Civil de 2002 sobre reparação de danos. No entanto, apesar de ter sido o objetivo do legislador, nós temos o artigo 8º da CLT, que permite a utilização do direito comum como fonte subsidiária. Então, havendo aí a lacuna, a omissão da nossa CLT, a gente pode, sim, buscar o Código Civil, a Constituição, para fins de regulamentação, peculiaridades de indenização por dano extrapatrimonial. Tá? E o artigo 223B traz para a gente aí o que causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Esse 223B, ele traz para o nosso ordenamento a previsão expressa de possibilidade de reparação por dano existencial, né, que a gente acabou de comentar. E traz o 223B o dano extrapatrimonial como um gênero do qual são espécies o dano moral e o dano existencial. Ok?
E traz também essa questão de quem são os titulares exclusivos do direito à reparação, é a pessoa física ou jurídica que sofreu ofensa. No entanto, considerando aí a pessoa física, a gente não pode esquecer que o espólio ele tem legitimidade ativa, sim, para postular os danos, indenização por danos extrapatrimoniais sofridos pelo de cujus. Tá bom? Considerando que essa indenização, né, virá em forma de pecúnia, normalmente, e esse valor compõe ali o espólio, compõe a herança a ser dividida pelos herdeiros. Então, é possível, sim, a legitimidade ativa, a legitimidade do espólio para requerer indenização por danos extrapatrimoniais sofridos pelo trabalhador, imagine que faleceu em razão de um acidente do trabalho. Esse 223B, a partir do momento que ele traz as espécies de dano extrapatrimonial regulamentados por esse título, dano moral e dano existencial, ele impede que, por exemplo, indenização por dano estético seja possível aqui na Justiça do Trabalho? Não. Por quê? Há os tipos de dano extrapatrimonial regulamentados pela reforma trabalhista, dano moral e dano existencial, bem como é possível também requerer indenização pelo dano estético decorrente do acidente do trabalho que amputou meu dedo. No entanto, o fundamento jurídico do pedido não será o artigo 223b. Ok? Em relação ao 223c, traz aí um rol que, muito embora pareça ter tido o legislador a intenção de propor um rol taxativo, nós sabemos que, quando se trata de direitos de personalidade, o rol é exemplificativo. E trouxe aí quais são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. E nós temos a honra, a imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, a sexualidade. E aí eu quero destacar esse termo, porque na minuta da proposta, da medida provisória, publicada há algumas semanas, consta uma proposta de alteração desse dispositivo, do 223C, em relação a esse termo sexualidade. Também saúde, lazer, integridade física são os bens juridicamente tutelados da pessoa física. E da pessoa jurídica, também num rol exemplificativo, imagem, marca, nome, segredo empresarial e sigilo de correspondência. O 223E, gente, ele traz aí a questão de quem é responsável pelo dano extrapatrimonial, perdão. Todos aqueles que tenham concorrido para a ação ou omissão que violou direitos de personalidade de outra pessoa. Tá bom? Obviamente, na proporção da ação ou da omissão de cada uma. E aí, o lesado ele deve indicar, para fins mesmo até de determinação de legitimidade, quem são os responsáveis pelo ato lesivo. Aqui, o lesado, a pessoa, né, o autor da ação, ele há de indicar para o magistrado quem são os sujeitos responsáveis pela lesão. O 223F, ele traz aí que é possível acumular reparação, pedidos reparatórios de danos extrapatrimoniais e danos morais, e o fato de ter um pedido de dano material, com perdas e danos, não interfere para fins de quantificação da indenização por dano extrapatrimonial. E, enfim, a gente chega no tão polêmico artigo 223G, que traz os parâmetros que o juiz deve observar no momento de quantificar, no momento de fixar a indenização. Nos incisos 1 a 12, encontram-se os parâmetros para definir, como se fosse mesmo uma dosimetria. Até alguns autores chamam de dosimetria da indenização, que o juiz há de observar. Utilizar esses critérios e trazer ali nos fundamentos da sentença como ele chegou a determinado valor de indenização, explicando exatamente em qual item que ele se fundou. Enfim,
Aqui, o juiz ele tem que considerar, além da natureza do bem jurídico, intensidade de sofrimento, humilhação, possibilidade de superação física ou psicológica, reflexos pessoais e sociais da ofensa, também a extensão e duração dos efeitos, condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, né, dos agentes envolvidos, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, e aí eu grifei dois incisos do 223G, está na tela para você, que é os incisos 10 e 12. O juiz, no momento de fixar o valor da indenização, ele tem que observar se houve perdão, tácito ou expresso. E também o grau de publicidade da ofensa. Nesse momento, me veio à mente duas questões muito recorrentes aqui na Justiça do Trabalho. Primeiro, indenização por assédio moral e indenização por assédio sexual. Aí pense, o assédio moral ele exige o quê? Conduta, perseguição constante, reiterada, insistente de uma pessoa contra a outra para humilhá-la, isolá-la e forçar um pedido de demissão. Normalmente, o empregado vítima de assédio moral, ele atura tudo aquilo porque ele precisa do trabalho. Agora, com esse dispositivo, o que vai acontecer? Se o empregado está sendo perseguido, humilhado pelo seu empregador, e ele simplesmente não se opõe, ele não se manifesta no momento que aconteceu aquilo ali, vai ter o quê? Perdão tácito. Porque ele sofreu a ofensa, não se opôs, não manifestou que ele não gostou daquilo, que aquilo está errado. E aí vem esse dispositivo, fala que o perdão, seja ele tácito ou expresso, há de ser considerado para fins de determinação de valor de indenização. Então, a meu ver, é uma forma de enfraquecer, de dificultar que os empregados consigam, na Justiça do Trabalho, indenizações que reparem integralmente os danos sofridos em razão de um assédio moral. E o inciso 12 fala do grau de publicidade da ofensa, que também há de ser considerada. E aí me veio a indenização por assédio sexual. A gente sabe que o assédio sexual ele não acontece publicamente. Normalmente, ele acontece às escondidas, né? Às escuras. As pessoas não ficam sabendo, normalmente, que um colega de trabalho está sendo vítima de assédio sexual. Considerando que o assédio sexual normalmente se dá às escondidas, isso aqui também pode prejudicar, em razão do grau de publicidade da ofensa ser muito baixa. Normalmente, os colegas não sabem, há uma dificuldade probatória de assédio sexual. E isso daqui também pode dificultar as indenizações a respeito desse tipo de ofensa. O parágrafo 1º, olha ali comigo. Se o juiz entender procedente o pedido, ele vai fixar a indenização a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Então, ele só pode adotar um desses parâmetros, um desses incisos de 1 a 4, e não pode cumular. Então, havendo mais de uma ofensa, como é que vai ficar isso? O empregado ele vai ter que optar por uma ou outra indenização, havendo mais de uma lesão, mais de um grau. Né? Foi uma redação um pouco confusa, que gera muito debate. E aí gradua as ofensas em natureza leve, média, grave, gravíssima. Utiliza como parâmetro para fixação de valor o último salário contratual do ofendido. E aí coloca a natureza leve até 3 vezes esse valor, a média até 5, a grave até 20 e a gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Só que aí vai ficar, pela interpretação do juiz, o que será uma lesão de natureza leve, média, grave ou gravíssima? E os casos de morte em razão de acidente do trabalho? Vai se enquadrar na ofensa
de natureza gravíssima, porque pela redação não há como dizer, né, onde cada um vai se encontrar. O legislador não fez isso. Isso vai ficar por competência de quem? De qual órgão? Dizer o que é uma natureza leve, média, grave ou gravíssima. Considerando que muitos acidentes na Justiça do Trabalho ocorrem e muitos também são fatais, e aí a fatalidade, a perda da vida seria tarifada em até 50 vezes o valor do último salário do ofendido. É atribuir um valor econômico para a vida humana. Então, o juiz ele tem que observar esses parâmetros para decidir. É um dispositivo, inclusive, objeto de proposta de alteração, de reforma, na minuta da medida provisória. E aí, se o ofendido for pessoa jurídica, também há de ser observado esse parâmetro, essa tarifação do parágrafo 1º, incisos, porém utilizando o valor do último salário do ofendido. Então, é possível que se repare danos extrapatrimoniais tarifados previamente, só que o parâmetro remuneratório, o parâmetro econômico para a fixação desses valores é de acordo com o salário do ofensor. E o parágrafo 3º também me incomoda na redação. Na reincidência entre partes idênticas, o juiz ele pode elevar ao dobro o valor da indenização. Só que esse parágrafo, ele beneficia quem? Ele beneficia, gente, as empresas ofensoras contumazes. A gente sabe que tem empresas que cometem a mesma ofensa em relação a vários trabalhadores. Chega lá na Justiça do Trabalho, sempre está lá. Né? A gente sabe dessas grandes empresas que sempre são demandadas na Justiça do Trabalho, e aí elas seriam beneficiadas a partir do momento que a reincidência ocorre entre partes idênticas, mesmo o empregado lesado, mesmo o trabalhador ofensor, ou o contrário, de repente foi o empregado que lesou a empresa. Mas aí, para fins de dobro do valor da indenização, de dobra, há necessidade de partes idênticas. Então, gente, com essa CLT reformada da forma, né, que a gente tem aí, há, de certa maneira, a violação aos princípios, em especial dessa tarifação do 223G, parágrafo 1º, a violação aos princípios da isonomia e da restituição integral em relação ao empregado, Por quê? Quando eu baseio o valor, quando eu fixo o valor da indenização, tomando por consideração o último salário contratual do trabalhador, eu estou sendo justa quando dois trabalhadores que sofreram a mesma lesão, imagine que um trabalhador que recebe R$1.000 na empresa A sofreu um acidente do trabalho e teve um dedo amputado, dedo indicador da mão direita, ele é destro. E aí um outro empregado que recebe R$10.000 também sofreu o mesmo acidente na mesma empresa A, perdeu o dedo indicador da mão direita, também destro. E aí o valor da indenização para o trabalhador que ganha 10.000 vai ser maior. E o que ganha R$1.000 vai ser menor. Então, eu tenho um dedo que vale mais que outro. Então, a partir desse momento que eu utilizo o salário contratual do trabalhador, eu violo o princípio da isonomia e da reparação integral. Porque o dedo tem o mesmo valor para o ser humano. É uma parte do nosso corpo. A gente cuida, a gente sabe da relevância que os nossos membros, que o nosso corpo tem também para a nossa mente. Porque as pessoas podem reagir mal, psicologicamente, quando sofrem um acidente com amputação. Tá bom? E alguns autores também entendem que há violação ao princípio da isonomia também em relação à empresa. Quando toma aí o mesmo critério, o mesmo parâmetro, sem considerar muito a capacidade econômica dessa empresa.
Por quê? Imagine que um trabalhador acidentou no trabalho, teve que ficar afastado, uma lesão, imagine que teve uma lesão séria na coluna. Vamos colocar aí pelo menos natureza grave. O parâmetro de indenização é de até 20 salários. Né? O último salário contratual desse trabalhador que teve essa lesão na coluna. Então, esse parâmetro de 20 salários, no máximo, né, para uma lesão de uma ofensa grave, será o mesmo parâmetro tanto para a empresa familiar quanto para a empresa de grande porte. Então, há alguns autores, a Teresa Narras, o próprio professor Rafael Miziari e o professor Leone Pereira, eles mencionam que também haveria essa violação ao princípio da isonomia, também em relação às empresas, ao estabelecer esse mesmo parâmetro, esse mesmo limite remuneratório para os empregadores, independentemente da capacidade econômica. Mas eu consigo perceber, assim, na minha opinião, a violação ao princípio da isonomia mais em relação ao trabalhador que em relação ao empregador, até porque há um inciso no artigo 223 que determina que a capacidade, né, tanto do ofendido quanto do ofensor, hão de ser consideradas para fins de fixação de valor de indenização. E aí, pessoal, veio, há algumas semanas, foi publicada a minuta da medida provisória para alterar a Lei 13.467 antes da sua entrada em vigor. E aí, 2 dispositivos propuseram, na verdade, alteração em 2 dispositivos, que é o 223C, que traz ali os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. E aí eu comentei com você a questão da sexualidade, do termo sexualidade, que foi substituído na minuta da medida provisória por gênero e orientação sexual. Por quê? Isso eu achei muito interessante. Porque o STF, quando reconheceu a repercussão geral, no caso dos transexuais poderem utilizar o banheiro público de acordo com a sua sexualidade subjetiva, e aí trouxe o conceito desse termo sexo previsto na nossa legislação, entende que sexo envolve sexualidade biológica, o gênero e a orientação, a orientação sexual e o gênero. Então, inclui expressamente a possibilidade, né, de reparação de danos por violação, por ofensa discriminatória, que ofenda aí, transgêneros, travestis e homoafetivos. Então, é uma proposta de alteração interessante para deixar expresso que sexo não é só sexo biológico, não é só dizer de ser homem ou de ser mulher, mas também de ser homoafetivo, bissexual ou ainda de ser travesti ou transgênero, que são coisas distintas, e eu achei interessante essa proposta de alteração. E o 223G, que é o coração desse título, que é, de fato, o que mais incomoda a nós, estudiosos do direito do trabalho. Bem, a proposta de alteração foi no parágrafo 1º, 3º, o 4º e 5º, os parágrafos 4º e 5º foram acrescidos. Bem, no parágrafo 1º, continua havendo a tarifação. No entanto, a graduação também permanece, natureza leve, média grave, gravíssima. No entanto, o parâmetro econômico alterou. A proposta é de alterar, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Mas a proposta eu desconsidero o último salário contratual do ofendido e considero como referencial econômico para fins de fixação de indenização por dano extrapatrimonial o valor limite máximo dos benefícios previdenciários lá do regime geral de previdência, que hoje é R$ 5.531,31. Então, vai ser baseado em, se for uma lesão de ofensa, uma lesão de natureza leve, até 3 vezes esses R$ 5.531,31. Então, atende um pouco mais ao princípio da isonomia, continua atribuindo valor econômico para os direitos de personalidade, obviamente, vai dar segurança jurídica e vai evitar a decisão surpresa.
que é, inclusive, um ponto muito forte do Código de Processo Civil de 2015. Mas ainda continua atribuindo valor econômico a um direito que, pela sua natureza, não tem expressão econômica. Né? Mas, enfim. Continua, então, a graduação em natureza leve, média, grave, gravíssima, e o parâmetro é o valor limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. O parágrafo 3º traz ali a possibilidade de dobrar o valor da indenização quando houver reincidência, mas aqui não mais entre partes idênticas. Aqui é reincidência entre qualquer das partes. E aí melhora, porque traz para essa possibilidade de dobra os ofensores contumazes. Ok? O parágrafo 4º traz para a gente o conceito de reincidência. Né? Quando será possível considerar reincidente? Aí a gente tem... transitou em julgado a sentença ou o acórdão que condenou o ofensor a reparar o dano causado, aí conta-se 2 anos desse trânsito em julgado. Se dentro desses 2 anos o ofensor praticar nova conduta ilícita idêntica à praticada anteriormente, aí ele vai ser considerado reincidente. No entanto, se ele pratica o ato 2 anos e 2 dias depois do trânsito em julgado, aí ele não é mais reincidente. Tá bom? Então, traz aí esse conceito de reincidência. E o parágrafo 5º, que eu achei muito interessante, porque pela redação da legislação hoje, que vai entrar em vigor aí daqui a uns dias, o óbito do trabalhador, imagine, em razão de um acidente de trabalho fatal, seria uma lesão do tipo gravíssima. E aí, na proposta, na minuta da medida provisória, o parágrafo 5º diz que essa tarifação do parágrafo 1º não se aplica aos danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Então, é um parágrafo muito importante, porque não é possível atribuir um valor econômico à vida de alguém. Pode ser um trabalhador jovem, imagine 22 anos, que se acidentou fatalmente, tinha uma vida inteira pela frente. Pode ser um senhor que se acidentou. A vida humana, ela não tem um valor econômico em si. Então, achei extremamente importante essa proposta da medida provisória de alteração para excluir da possibilidade de tarifação de indenização por danos extrapatrimoniais os danos decorrentes de morte. Então, é uma forma realmente de proteger a vida humana, a vida do trabalhador que faleceu em razão ou de uma doença ocupacional ou em razão de um acidente mesmo. Então, essas são as minhas considerações a respeito desse título. Espero ter sido útil. Estou disponível, tá bom? É só entrar em contato, que o que precisar, nós estamos aí. Grande abraço, bons estudos e até mais.